Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia 8/3/2023 e, como dizem por aí, hoje é um dia das mulheres. Eu até hoje nunca entendi por que tem o dia das mulheres, né? Eu até preciso ver da onde que surgiu, se foi de igreja, o que foi, que eu ainda não sei. Eu vou ver essa história aí. Eu vou ver da onde surgiu, porque todos os dias ele tem que ter alguma explicação por ser exatamente neste dia, né? E é isso que eu vou tentar descobrir. Mas hoje é o dia das mulheres. Agora a questão é: quem é mulher nos dias de hoje? Pois é. O que é uma mulher? Pois é. Pois é. Num futuro, nós seremos o quê? Homens? Mulheres? Ou seres humanos? Eu acho que vai ficar mais para seres humanos. Bem capaz de trocarem aí alguma coisa para os dias dos seres humanos. Mas se houver evolução espiritual, por que eu vou festejar um dia dos humanos? Um dia de santo? Ai, do santo não sei o quê. Aniversário da cidade? Será que no futuro vai acabar todos os feriados? Todos os dias de representação? Porque não vai ter ego, não vai ter nada, vou fazer festa, vou fazer o quê? Como é que vai ser a questão do futuro? Muita coisa vai mudar e já está mudando. Inclusive, a situação da nomenclatura de mulher, né? Porque alguns pegam e falam assim, mulher é uma coisa. Outros falam mulher é outra coisa. Outros falam são todos iguais. Outros falam que são diferentes. Outros falam não sei o quê. Nós estamos entrando numa pluralidade muito grande. Uma coalizão de culturas muito grande. Alguns estão felizes. Outros abismados com as mudanças. Mas o mais importante é que existe uma representação. A mulher não é igual ao homem. O homem é o homem. A mulher é a mulher. A biologia e Deus criou de uma forma totalmente diferente. Pelo menos na parte física. O espírito é o mesmo, certo? O que entra na cabeça é o espírito. O espírito é o mesmo. Mas cada um tem um robô diferente. E esse robô tem as suas particularidades. E uma das particularidades das mulheres é a maternidade. É totalmente diferente para uma mulher do que para um homem. Isso é um fato. A mulher carrega o seu filho antes de nascer dentro da barriga. O homem só depois que nasce. A mulher tem dores incríveis de parto. Sofre bastante. O homem não. As mulheres amamentam o seu filho e já têm um contato íntimo com o próprio filho. O homem não. O máximo que faz é trocar uma fralda. Ou dar uma mamadeira, mas a amamentação, não. Então existem muitas diferenças. E hoje é o dia que representa essa criação divina. Hoje é o dia das mulheres. Parabéns para as mulheres que têm experiências nesses corpos de mulheres. Boa evolução, bom aprendizado. E que Deus abençoe para que nenhuma mulher mais possa sofrer, nem com o nascimento de ninguém, e nem com distinções. Porque até na Bíblia, ou em períodos antigos, se colocava muita separação ou distinção sobre os líderes espirituais. Se você olhar na Bíblia, Adão foi o primeiro. Todos foram, Abraão, Moisés, Jesus, todos personagens homens. Mas será que tem algum motivo? Tem alguma explicação? Deve ter. O problema é que nós não conseguimos saber. Enquanto isso, nós temos que entender o outro lado da criação divina, aonde um completa o outro. O ser humano não nasceu para ser sozinho. Por mais que pareça agradável estar ali, sozinho, mas o ser humano não nasceu para isso. Nunca vai estar completo.
pode ter uma adaptação da situação, ou que já chegou no momento da vida aonde a própria natureza apartou ali, levou o marido, levou a mulher, levou alguma coisa, então teve uma separação carnal de desencarne, mas mesmo assim não nasceu para ficar sozinho. Ninguém, nenhum ser humano, nem homem nem mulher. Mas a mulher, ela sempre cria uma atmosfera aonde todos vão fazer, nem se for uma visita. Agora os homens, eu já acho que já são mais bicho do mato, né? Que Deus abençoe a todas as mulheres, que muita luz cubra o corpo de vocês, cubra a alma de vocês, e que a nossa evolução seja do espírito e não só do corpo. Amém? Que assim seja. Meus queridos, ontem dólar subiu mais um pouquitinho, voltou beirando aos 5,20, que é onde o Banco Central está controlando, no 5,20. Então teve a subida de novo e bateu 5,19. Tá lá naquela controlação, cai um pouquinho, só um pouquinho, e sempre mantendo em torno de 5,20. O câmbio lá de Chaco e fora, nem sobe nem desce, tudo tranquilinho. A Bolsa de Valores ontem caiu 0,5%, fechou em 104.227. Eu vi cair bastante, até que recuperou no final do dia. As ações da Azul de novo estouraram na Boca do Norte subindo. Só de ter o controle, subiu, e é capaz de subir muito, muito. É capaz de subir, e não parar muito por ali não, viu? Eu tô desconfiado que vai ficar subindo. Algumas ações parece que já estão entrando em... parece que alguns investidores estão identificando e descobrindo ações que estão com preço muito barato, que não era para ser tão barato, e estão se adequando, se arrumando e fazendo ela subir. Então eu acho que está tendo uma readaptação aí das coisas. E para vocês saberem por que está um pouco mais tarde, porque esse aparelhinho que segura a câmera, ele quebrou hoje de manhã. Eu fiquei assim, eu fiquei meia hora só para arrumar ele. Por isso que eu atrasei um pouquinho. Fora também que ontem teve a live e eu tive que ficar até mais de madrugada resolvendo algumas coisinhas. Mas faz parte. Bom, vamos nos jornais? Vamos lá. Isto é dinheiro. Mercados da China caem com postura agressiva do Fed. Como assim postura agressiva do Fed? Hong Kong, as ações de Hong Kong e da China caíram nesta quarta-feira, depois que o chair do Federal Reserve, o Jerome Powell, disse que o Banco Central dos Estados Unidos provavelmente terá que aumentar os juros mais do que o esperado. Ou seja, eles estão fazendo tudo de tudo para pegar todo o dinheiro do planeta, tirar todo o dinheiro de investimentos de ações e alocar tudo para uma renda. Empresta o dinheiro do nosso governo. Pega o nosso dinheiro aqui do governo que eu fabriquei na minha maquininha e vamos arrebentar todos os países. A China já está colocando as asinhas de fora e está falando que não está aceitando muita coisa que os Estados Unidos estão fazendo. Nós estamos caminhando para um nível um pouquinho mais intenso ali naquela região, principalmente com a Coreia do Norte, que pegou e soltou, soltou, não sei o que, não sei se foi míssil, o que foi, mas soltou uns trem lá para cima do treinamento dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Só que os tiros foram para cima de um treinamento com um bombardeiro atômico. Pois é. Então, moço, as coisas não estão bonitinhas, as coisas não estão tão tranquilinhas, e parece que os famosos cogumelos, as casinhas do vovô Smurf, vai aparecer logo logo por aí. Eu acho que a humanidade vai ter que ver de novo algo atômico para ver como é que se daria ou como é que seria a coisa. Rapaz, e ali já pensou se cai alguma coisa ali na Coreia do Norte? Faz divisa com a Coreia do Sul, ia arrebentar a Coreia do Sul. Faz divisa com a China, ia arrebentar aquela parte sul da China. E fica muito perto de Taiwan, fica muito perto do Japão, que fica perto rapaz, e ali é um lugar que tem muito terremoto, que tem não sei o que, uma bomba atômica bem ali. Será que pode acontecer o início de uma grande catástrofe por ali? Eu sempre falei que o meu medo não são dos grandes, mas sim dos pequenos.
A loucura vem dos pequenos e nunca dos grandes. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infomoney. Brasil passa por graus excessivos de ruídos e há sinais incipientes de credit crunch. Cada nome besta, pai. Os brasileiros precisam largar a mão de ficar colocando linguagem americana e assumir que é brasileiro e colocar tudo na linguagem brasileira. Eles acham que é bonitinho ficar usando uma linguagem dessa. É ridículo. Tá na hora de começar a evoluir, né? E parar de falar assim, eu sou a extensão dos Estados Unidos. Não é, não. Aqui nós somos outro país, é outros 500, é outra coisa. Já ao avaliar o cenário nos Estados Unidos, a gestora, que é uma gestora que fez isso, essa carta mensal, essa coisa chama verde, a gestora diz que a economia americana deu sinais de pujança e maior resiliência e que realizou mudanças na carteira. Professor, então, pera lá, o que está acontecendo? Como é que é? Como é que não é? Não é, talvez, como é que não é, como é que faz, como é que não faz. O Brasil passa por graus excessivos de ruídos. Espera lá, então tudo que está acontecendo são só ruídos? Só estão falando, o Brasil não vai crescer, olha, vai cair, olha, vai acontecer não sei o que, que vai não sei o que lá, e não vai acontecer nada? Desculpa, mas eu acho que vai acontecer. Porque na economia, eles podem estar falando isso porque eles estão com medo, porque não está conseguindo investir aqui no Brasil. É igual eu falei ontem. Não falei ontem para vocês? Que um amigo falou assim, olha, eles vão ter que começar a investir, vão segurar a bolsa, porque senão eles não conseguem ganhar dinheiro. Eles precisam comprar e vender, fazer a pessoa acreditar e voltar a comprar e vender para ganhar dinheiro em cima das pessoas. E aí o que está acontecendo é o seguinte, tá todo mundo saindo e falando, eu vou pegar meu dinheiro e ficar no CDB mesmo, vou ficar ganhando o meu 1% por mês e que se lasque o resto. Meu negócio é 1% por mês na poupança e o resto que se lasque. Mas e aí? Como é que funciona? E aí? Como é que faz? Vai ficar assim? Como é que vai ser? Para lá, para cá? Como é que é? Então nós estamos numa situação aonde não tá tão normal como se imagina ou se pensa ou se diz. Tá tendo umas anomalias por aí, certo? E essas anomalias, tudo que está acontecendo no mercado, esses ruídos que estão falando, que estão com excessivos de ruídos, não é excessivo de ruídos. Isso aqui eu posso falar para você, é muito pouco perto do que é a realidade. Porque o mercado não está, a mídia e o mercado não está mostrando a realidade do que está acontecendo. De países gigantes quebrados, não tendo dinheiro, não tendo o que fazer. E aí? Como é que vai ser? Pois é, nós vamos ver as cenas do próximo capítulo. Ai. Infomoney. Após forte alta dos juros, bancos centrais da América Latina não mostram sinais de reversão. Uma questão importante que os bancos enfrentam é reduzir o núcleo da inflação, uma métrica importante para as autoridades. Então, pera lá. Após a forte alta nos juros, os bancos centrais da América Latina não mostram sinais de reversão, ou seja, não conseguem abaixar os juros? Subiram, todos os países da América Latina subiram os juros, ninguém consegue abaixar? E por que o presidente Lula está querendo abaixar? Porque ele quer. Ele quer ser diferente dos outros. Tá todo mundo subindo, eu tô abaixando. Então vamos lá, gente, vamos abaixar. Porque eu abaixando aqui, vocês conseguem abaixar aí também. Pode funcionar? Pode. Funciona? Provavelmente. Mas não do jeito que eles querem ou no nível do que eles querem. De chegar e falar assim, a partir de amanhã de 13 vai para 8. Não pode. Para chegar nos 8, ele tem que ir de 3,75 para 13,5, depois para 13, depois para 12,5, depois não vai poder abaixar. E tem que ser de 2 em 2 meses abaixando. Ou seja, para baixar um monte, vai levar um monte de tempo. É assim? É assim. Mas tem que começar a baixar um pouquinho. Eu acho que 13 ainda está muito alto. Ainda acho, certo? Com a inflação do jeito que está, eu tinha falado que era em torno de 8. Agora, com a inflação, como subiu muito, vai ter que abaixar pelo menos em torno de 12. 12%, gente, estaria muito bom. Porque é 1% ao mês, redondinho. 12% vai lá. Pouquinho mais, eu acho que já é um pouco de exagero. Eu acho que é um pouco de exagero.
Agora, o que o banco pode fazer é falar assim, olha, agora a partir de agora o imposto de renda de aplicações vai ser diferente. Em vez de colocar aquelas alíquotas, eu vou colocar outras alíquotas. Aí o povo ser forçado a tirar o dinheiro de lá e jogar para outro lugar. É capaz de acontecer? Ai, moço, nesse governo eu não duvido de nada. Mas é capaz de acontecer. Então nós estamos com um problema a nível global, regional e não só do Brasil, tá? Isso tem que ficar muito claro. Então a culpa não é só do presidente da República, do Lula? Não. Tem uma grande parcela também de nível internacional. Só essa briga de Estados Unidos e China vai quebrar todo mundo no meio. Só essa briguinha dos dois vai quebrar todo mundo no meio. E os Estados Unidos estão fazendo tudo e de tudo para quebrar a coluna cervical da China. Vai ter que criar uma moeda única internacional. Se não criar uma moeda única internacional, a China e a Rússia vão se lascar. Vai ter que quebrar a independência, a dependência do planeta do dólar. Se não quebrar a dependência do planeta do dólar, não vai funcionar. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Estadão. O nosso querido ministro Haddad, ou pelo menos o seu querido ministro Haddad, vai resolver compensação de perdas dos estados com ICMS em até 10 dias, diz governador do Rio de Janeiro. É isso que eu falo para vocês que não pode ter. Como que o governador do Rio de Janeiro pega e faz uma nota, solta uma nota falando que o nosso ministro já negociou com ele e avisou para ele que vai resolver o problema das perdas dos estados de ICMS daqui 10 dias e ele não anunciou antes para o mercado? Agora o mercado fica assim, o que ele vai fazer? Começa a criar suposições. E as suposições vêm suposições malucas. Ele vai criar um outro imposto em cima para arrumar o ICMS? Ele vai criar um imposto extra? Ele vai permitir com que dobre os impostos para isso? O que ele vai fazer para recompensar as questões do ICMS? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma dívida, um dinheiro novo dentro do governo federal para dar de grátis para os estados? E aí ele explode o teto? Da onde ele vai tirar? Porque ninguém sabe de onde vai tirar. Porque se todo mundo vê e todo mundo sabe que está tudo em dívida, está tudo quebrado. O imposto sobre exportação de petróleo, o Congresso falou que já vai derrubar. E aí, como é que vai ser? Para onde que vai? O que vai fazer? O buraco é muito mais embaixo. Agora, o ruído que o Verde falou lá na notícia do jornal, que aquele investidor falou, é isso aqui. É esse que é o ruído porco que não pode ter. É isso aqui que não pode ter vazamento. Como é que um governador do Rio de Janeiro me fala uma coisa que é o ministro que tinha que falar? Não pode. Isso aqui tinha que ser anunciado. O que vai ter de programação? Não pode simplesmente ficar soltando coisas no mercado. Agora, se o cara falou porque falaram para ele, tem que ser, o governador tem que ser o último a saber. O mercado sempre tem que ser o primeiro. Primeiro o mercado sabe, depois os estados ficam sabendo. E os estados estão tão com tanta gana de dinheiro, estão querendo tanto dinheiro, que vamos lá. Infomoney. Carga tributária. Os estados aumentam o ICMS para tentar compensar as perdas na arrecadação. A alíquota para produtos essenciais podem chegar a até 22% em 12 unidades da federação e deve impactar diretamente aumento de preços. Começa-se pelo ICMS voltando a ser cobrado na energia elétrica. Você se prepara que a próxima conta de luz não é dessa, porque você vai pagar agora, nesse mês, o consumo do mês passado. Vocês vão ver a cobrança da próxima. Para quanto que vai sua energia elétrica? E aí, moço, é chorar, porque é imposto. Não é uma coisa assim, o governo é injusto. Não, é impositivo. Eu mando e você fica quieto e acabou. Essa é a pegada. É aí que vai. E aí é onde a gente vai chorar. Vai aí, vai aí. É na coluna, é na coluna. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Infomoney. Impacto no bolso.
Aluguel residencial sobe 1,06% em fevereiro. Após alta de 4,2% em janeiro, mostra FGV. O aluguel subiu 4,2% em janeiro e em fevereiro subiu mais 1%. Vocês têm noção do que é isso? Quem não tem casa própria vai se lascar? Em 12 meses o índice está acumulado em 8,73. 8,73 é aceitável, mas em janeiro 4,2. Em fevereiro 1,06. Aonde nós vamos parar isso? Em 2 meses subiu o equivalente a praticamente os 12 meses inteiros. E tem gente falando que a inflação não está no governo do Lula. Moço, se isso aqui não é inflação, o que é então? Quem que consegue pagar um aumento de aluguel nessa proporção? Quem que consegue pagar um aumento de aluguel nessa proporção? Não tem condição. É algo surreal. É algo inimaginável. A coisa está maluca. Tá feia a coisa, hein? Tá feio a coisa. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E pra gente encerrar, eu tava evitando falar disso aqui, mas nós vamos falar porque agora parece que tá virando o ó do Borogodó. Isto é dinheiro. Bolsonaro ficou com o segundo conjunto de joias da Arábia Saudita, diz Coronel. Bom, meus queridos, o negócio é o seguinte. Tem coisas que não fecham a lógica, certo? Vamos lá. Eu ganho algumas joias, certo? Muito bem. Eu fiz uma viagem internacional ou alguma coisas internacionais. Eu fiz uma viagem e aí eu como presidente no outro lugar, eu estou voltando. Se eu estou voltando, eu tenho mala diplomática, eu vim de jatinho da coisa e não saio pela alfândega dentro de aeroporto nenhum e não passa por lugar nenhum ali onde tem essas coisas. Primeiro ponto é isso aí. Então, se o presidente da República ganha alguma joia, alguma coisa, ninguém fica sabendo, certo? Se não é anunciado, ninguém fica sabendo. O gajo bota na mala dele, anda para um lado e para o outro, ninguém sabe o que tinha na mala, deixou de ter na mala. Isso é um ponto. Ah, mas tem sim, mas não tem não. Para presidente da República, não. Se o presidente da República falar assim, é minha mala, moço. Quem que vai mexer na mala do presidente da República? Desculpa, mas, moço, eu acho que não mexe não. Do presidente, não. Agora, parece que foi um negócio onde os caras foram lá, uma comitiva, não sei o quê, e os caras lá da Arábia pegou e deu um presentinho pro Bolsonaro. E o cara pegou e veio pelo aeroporto normal. Com uma fortuna, que eu não sei do que eu não sei o que lá. De duas, uma. Ou o cara tava falando assim, ó, você quer saber de uma coisa, acho que ninguém vai saber que ele ganhou um presente. Ele vai falar que ganhou um presente, eu levo um negócio pra ele e falo assim, isso aqui que te deram, mas na verdade deram mais uns 10 coisas, 20, e eu guardo pra mim e tralalá. Uma suposição, não estou afirmando nada, pode ter sido ou pode não. Porque não fecha a lógica disso, cara. Ah, porque o Bolsonaro tá ganhando aqui, pegou o presente pra ele, fez não sei o quê, não fecha a lógica. Agora, a sensação que dá é que, como no governo Lula já tem aquela coisa de corrupção, vamos vender aqui, vamos fazer acordos para não abrir a CPI do dia 8 de janeiro e vamos não sei o quê, como parece dessa sensação de que eu preciso sujar a imagem do Bolsonaro, fazer com que ele seja um corrupto, para que eu consiga falar que é tudo igual, que o Lula é igual ao Bolsonaro. E não é, e o povo não vai engolir essa onda. Não vai engolir. Mas o cara levou, o cara não sei o que. Ele não, cara. Ele não tava carregando. Tava na mala dele? Não tava. Então a culpa não é dele. Ah, mas é do assessor dele. Então o culpado é o assessor dele. Ah, ele não avisou que é pro governo. O problema é do assessor dele. Isso não era função dele, isso não é função dele. É isso que eu não estou entendendo e é isso que eu estou achando muito estranho. Estão pegando o erro dos outros e falando, foi o Bolsonaro que fez. Estão pegando os erros dos outros, foi o Bolsonaro que fez. Ah, mas e se o Bolsonaro mandou ele fazer? Culpado é quem fez e não quem mandou.
Culpado é quem fez. Depois de análise e investigação é que vai ver se teve um mandante. Aí, se o mandante existiu, aí o mandante é culpado também. Antes de se descobrir, o culpado é quem fez. Foi pego em flagrante? Então é flagrante delito. O culpado está em quem fez. Ponto. Agora abre-se investigação e vê se o Bolsonaro mandou ou deixou de mandar. O que eles estão fazendo? Já condenando, já falando que foi o próprio presidente, o ex-presidente Bolsonaro, que fez. Mas, gente, sem julgamento? Tá muito mal contado essa história. Pode o Bolsonaro ter feito isso? Pode. E se ele fez, ele merece pagar pelas consequências? Merece e deve. Porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém que faz coisa errada. Agora, condenar alguém sem antes ter problema, de fato, tem um problema muito sério aí. Alguma coisa está muito errada aí. Está muito errada aí. Muito, muito, muito errada. A gente precisa parar e diminuir de jogar pedras antes de fato ser pecador. Nós estamos parecendo que está repetindo tudo da Bíblia. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E os brasileiros tudo se achando a pessoa mais limpa de espírito possível, pegando um monte de pedra e acertando lá. E taca ali pedra no Messias. É o que está acontecendo. Rapaz, é medo? Deve ser. Porque o homem não está perdendo força e está ganhando cada vez mais força. Principalmente por causa da lambança que está sendo feita na economia do Brasil. Inflação dessa de aumento de aluguel só em janeiro e fevereiro é algo assim que é aterrorizante. Isso aqui é filme de apocalipse. E aí? E aí pergunto eu, e aí? Meus queridos, rezemos. Rezemos e rezemos com força. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.